Olá pessoal, aqui quem está falando é o Leverson Faria Lamonir Costa, sou PhD em Física pela Unicamp. Eu sou o construtor da teoria econômica quântica, a teoria que provou para o mundo que o homem estava desde sempre compreendendo os fundamentos de economia de forma errada, principalmente a relação juro-inflação que determina todo o funcionamento da economia. Então você precisa digitar aqui no YouTube Leverson Costa, que vai elencar uma série de vídeos eu fazendo essas provas, né, essa defesa de tese, enfim. E também aqui que eu vou falar nesse vídeo é sobre uma propriedade dos números primos que eu descobri. Eu descobri uma propriedade, né, possivelmente, eu falo sempre possivelmente, eu descobri uma propriedade dos números primos, né? Então é o que eu vou falar aqui, comparando, né, que essa propriedade é interessante, essa propriedade que na minha visão ela vai fazer conexão com a irregularidade dos intervalos entre os números primos, né? Que o grande enigma dos números primos é justamente o intervalo irregular entre os números primos. Isso é uma dificuldade, é um enigma, enfim, por isso que tem a hipótese de Riemann, a função zeta de Riemann, é um problema a ser resolvido, né? É um problema a ser resolvido. Mas nessa direção eu encontrei essa propriedade dos números primos, que tem a ver com quebra de padrão. São duas, que eu vou mostrar aqui, são como no mínimo duas simbologias diferentes para representar um número primo. Entendeu? Mas você não precisa, por exemplo, tem números ímpares, que não são números primos, que você representa esse número ímpar, que não é número primo, usando uma única simbologia. Então ela tem padrão. Mas o número primo ele não tem padrão, ele quebra o padrão. Você não consegue representar um número primo com uma única simbologia. E eu vi esse detalhe, eu tive essa luz, essa visão né, sobre essa propriedade dos números primos, porque eu estava vendo um vídeo aqui na internet do professor do IMPA, Emanuel Carneiro, ele falando lá da hipótese de Riemann, né? Então foi por ali. Então, veja bem, e aqui na internet, pessoal, tem aqui na internet, tem a minha espiral, né? A espiral dos intervalos entre os números primos. Eu tenho uma espiral original. Nós temos a espiral dos números primos de Stanisław Ulam, né? Stanisław Ulam, que fez parte da construção da bomba atômica, mas também tem a minha espiral dos intervalos entre os números primos, que é diferente da espiral de Stanisław Ulam. Então você digita aqui Leverson Costa aqui no YouTube que você vai ver essa espiral dos intervalos entre os números primos. Então vamos aqui conceituar, fazer três conceitos aqui que é importante para balizar esse vídeo. Então veja bem, o que é um número primo? Um número primo é aquele número que ele é divisível por um e por ele mesmo. Por um e por ele mesmo. Os números, na verdade, eles são de 0 a 9. Né? Os números são de 0 a 9. E todos os números acima de 9 é uma combinação dos números de 0 a 9. Certo? E outra coisa que é importante a gente dizer também aqui, né? Exceto o número 1 e o número 2, né, dos números primos, exceto o número 1, exceto o número 2, na verdade, que o número 1 não é número primo, mas o número 2 é um número primo, exceto o número par número 2, que é o número primo, todos os números primos são números ímpares. Mas nem todos os números ímpares são números primos, certo? Isso daqui que é importante dizer. Então veja bem, então uma coisa que eu descobri aqui é na forma de você representar o número primo. Então você tem qualquer número primo lá, você pode representá-lo como uma soma de termos, de números inteiros. Aqui é importante dizer que eu estou falando de números inteiros também, certo? Números inteiros. Positivo, que é coisa real, concreta que você vê. Então você pode representar um número primo ou qualquer número como soma de termos, certo? Como soma de termos. Então veja o número 2 aqui, o primeiro número primo, 2, ele é 1 mais 1, certo? Só que essa somatória de 1 mais 1 mais 1, enfim, ela aparece em todos os números. Em todos os números, qualquer número você pode representar como uma soma de 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 e assim por diante. Então isso é uma constante. Então ele não entra no jogo. Entendeu? Ele não faz parte do jogo aqui.
Então ele não faz parte do jogo. A somatória de 1 mais 1 mais 1, que aparece em todos os números. Eu só considero ele aqui no número 2. Então você vê que o primeiro número primo, que é par, o número 2, você precisa de uma única simbologia para representar o número 2. Qual? O 1. O 1. Então esse que é o detalhe dos números primos. Exceto o número 2, todos os outros números primos, você precisa no mínimo de 2 simbologias para representar esse número primo. E aí você tem quebra de padrão. É como que eu vou chamar quebra de padrão. Então veja, o número 3. O 3, aqui se você observar o número 3, o 3 é o quê? 1 mais 2. Porque você só representa o número 3 com 2 números, o 1 e o 2. Então já no número 3 você observa que existe uma quebra de padrão, ó, 1 mais 2. Você precisa de 2 simbologias, somatória de 2 simbologias para dar o número primo 3. Então já vê uma quebra de padrão ali, certo? O número 5, veja o número 5, mas também é a partir do número 5 que você usa a soma de 3 termos para dar um número primo 5, ou um número primo. Então a partir do número primo 5 que você consegue usar 3 termos, uma somatória de 3 termos, certo? Com 2 simbologias diferentes. Então você vê o 2 mais 1 e é igual a 5. Então o 2 é uma simbologia e o 1 é outra simbologia. Então você já vê com uma quebra de padrão. Não aparece padrão para você representar o número 5. Então veja que a natureza, se você analisar a natureza mesmo, ela é um padrão. Ela repete em padrões. A natureza tem isso. Mas também o número primo está mostrando que existe quebra de padrão dentro do próprio número primo. Então, essa quebra de padrão, aí você vai ver no número 7. Está vendo o número 7? O que é o número 7? É 2 mais 2 mais 3. Então, você precisa de 2 simbologias para representar o número 7. Com uma soma de 3 termos. Então, você precisa de 2 simbologias, o 2 e o 3. Só para você ver, certo? Então isso é uma quebra de padrão. Então não aparece padrão, você não, né, nos números primos, na verdade, a partir do número 3, você pode dizer a partir do número 3, você precisa de 2 simbologias para representar o número primo. Então isso é uma quebra de padrão. Porque é o que eu vou mostrar para os números ímpares não primos, que você com uma única simbologia, você representa uma simbologia, com uma única simbologia você soma termos que dá um número ímpar, que não é número primo. E aqui o número 11, está vendo o número 11? Ó, você tem 2 mais 2 mais 2 mais 5, que é 11. Ou 3 mais 3 mais 3 mais 2, que é 11. Então você vê que você não consegue representar um número primo com um único símbolo, como a somatória de um único símbolo. Você não consegue representar um número primo como uma somatória de uma única simbologia. Você não consegue. Porque o 2 é um símbolo diferente do 3, certo? Entendeu? Só entender essa lógica. O 5 é diferente do 3, que é diferente do 2, e assim por diante. Agora, veja o número ímpar 9. O número 9, ele é um número ímpar, mas ele não é um número primo. Então veja que o número 9 é o primeiro número ímpar que não é número primo. Certo? O número 9 é o primeiro número ímpar que não é número primo. Quando a gente pensa lá em números mais fundamentais, o 9 é o último número. É o último número, porque você vai de 0 a 9. Então 9 é o último número. Então, no número 9 você já percebe que já é o primeiro número ímpar que não é número primo. Então é o número 9 que já quebra o padrão. É interessante, né? O número 9 que já quebra aquele padrão, porque se você analisar, por exemplo, de 3 até 7, você tem uma regularidade entre os intervalos entre os números primos. De 3 a 7 você tem regularidade dos intervalos entre os números primos. Né? De 3 para 5 é 2, de 5 para 7 é 2, mas de 7 para 9 já não é mais 2, porque 9 ele não é um número primo. Então é o número 9 que quebra essa sequência, essa regularidade dos intervalos entre os números primos. E o 9, você vai ver que o 9 é o primeiro número ímpar que você
escreve como uma somatória de um único símbolo. Qual símbolo? O número 3. E aí, essa lógica, por exemplo, o 15 também aí já é depois do 9. Você tem o 11, que já é um número primo. Você tem o 13, que já é um número primo. Aí você tem o 15, que não é número primo. Mas ele é um número que você pode fazê-lo, somá-lo com uma somatória de números. Tá vendo aqui, ó, o 15, ó, com uma somatória de uma única simbologia. Por exemplo, 5 mais 5 mais 5. O número 15 você pode fazer como 5 mais 5 mais 5, como uma única simbologia. Então você vai ver que os números ímpares, que não são números primos, ele tem padrão para representá-lo. Uma única simbologia pode representá-lo, mas o número primo, você não consegue fazer uma somatória de números usando uma única simbologia para representar o número primo. Mas eu estou falando aqui de primos ímpares, tá? Primos ímpares, que é o que sempre é o que prevalece de verdade. Então você tá vendo aqui o número 21, tá vendo? O número 21 é o número ímpar, que não é número primo, então eu pego 3 termos de 7 aqui, de uma única simbologia, o número 7, entendeu? Só para você ver. Então é esse detalhe que a gente, é um detalhe na verdade isso, né? Isso é um detalhe. Isso é uma propriedade que eu descobri dos números primos, entendeu? Então isso é uma propriedade que eu descobri dos números primos. Então você não consegue escrever os números primos, por exemplo, igual o teste 9 aqui, você não consegue. Entendeu? Você não consegue. Então é a partir do número 9 que você tem mais de 2 números, né? Porque um número primo, um número primo, ele é divisível por 1 e divisível por 2. O número primo é divisível por 1 e por ele mesmo, né? O número primo é divisível por 1 e por ele mesmo. Certo? Então você tem 2 números em jogo aí. Mas é a partir do número 9 que quebra essa sequência essa sequência dos intervalos entre os números primos. Então o número 9 é o primeiro número ímpar, que não é número primo, e quebra essa sequência, essa regularidade dos intervalos entre os números primos, mas o número 9 ele é divisível por 1, por 3 e por ele mesmo. Aí já aparece 3 números no jogo. Então é a partir do número 9 que já aparece 3 números no jogo. Certo? Então aqui é o elo. A gente pode chamar aqui o número 9, porque os números vão de 0 a 9. O número 9 é o número da transição que a gente fala. É o número da transição, onde de verdade está quebrando o jogo. A gente pode pensar dessa forma. É que ele vai quebrar a regularidade dos intervalos entre os números primos. Porque, exceto o número 2, todos os números primos são os números ímpares. Mas aonde quebra, qual o primeiro número ímpar que não é número primo? O número 9. Então você vai ver que lá o limite, você pega os números vão 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então você vê que o 2 é primo, o 3 é primo, o 5 é primo, o 7 é primo. Mas o 9 já não é, que está lá no limite. É o último número. Só para você. Olha que coisa interessante, né? Eu estou falando aqui de números inteiros, né? Números inteiros positivos. Então, eu descobri essa propriedade dos números primos. De que é interessante, entendeu, cara? Porque ela pode te levar a um entendimento melhor dessas irregularidades dos intervalos entre os números primos. Esse aqui é o enigma do números primo, né? Por que os números primos são irregulares? O intervalo entre os números primos são um intervalo irregular, você não consegue de fato entender se o próximo número primo é um número, se o próximo número ímpar é um número primo, essa é a dificuldade, né? Essa é a dificuldade. Então você vai ver que está dentro do próprio número primo uma quebra de padrão, entendeu? Porque você não consegue escrever o número primo com um único padrão, com uma única simbologia. Então ele quebra o padrão. Veja que os números primos são usados, né, muito em criptografia, né? Criptografia tem a ver com proteção, enfim. Então por isso que o número primo ele não apresenta padrão, entendeu? É como que ele não apresenta padrão. Então fica mais difícil você entender as coisas, porque ele precisa de duas simbologias, né? Então é mais difícil entendeu? Ele não mostra padrão, de fato. O padrão dele é que ele precisa de duas simbologias, mas ele quebra o padrão.
Você não consegue representar um único número primo com uma única simbologia. Então isso torna as coisas mais difíceis mesmo. Falou, pessoal? Então obrigado. Vale essa reflexão, esse vídeo aqui como uma reflexão dessa propriedade. Eu chamo que eu descobri essa propriedade dos números primos. Obrigado.